Aqui, nas pradarias do norte da França, está a ser desenvolvida uma nova geração de biocombustíveis. Neste complexo industrial são testadas matérias-primas igualmente capazes de nos ajudar a reduzir as emissões de CO2, mas mais sustentáveis do que plantas como a beterraba. O debate sobre os desafios e as oportunidades da produção de biocombustíveis está lançado em commentvisions.com entre os diferentes especialistas com quem falamos. O primeiro é Dominique Dutatre, do projeto francês Futurol, que tenta criar novas receitas de biocombustíveis. Há vários tipos de biocombustíveis, os de primeira e os de segunda geração. Qual é a diferença? A grande diferença é que os de segunda geração são produzidos com a fração não alimentar das plantas e com plantas que não resultam de uma produção intensiva. Temos aqui um projeto no qual se estudam os diferentes ingredientes da receita. Que possibilidades existem? Pretendemos substituir o açúcar de reserva das plantas pelos açúcares estruturais. Assim, vamos utilizar coprodutos da indústria alimentar, por exemplo, o farelo, a palha do trigo, a polpa da beterraba, mas também produtos florestais como a talhadia de rotação curta ou plantas herbáceas lignocelulósicas como o junco da China ou o painço. Vamos agora ao Reino Unido, onde encontramos Ottolaine Leiser, professora de Cambridge e autora do mais recente relatório do Conselho Britânico de Ética para as Ciências da Vida. Professora Leiser, segundo o relatório do Nuffield Council on Bioethics, do qual é coautora, a atual política de biocombustíveis não é ética. Qual é o problema? É sobretudo um problema de rapidez. Como os biocombustíveis são uma componente importante do esforço de redução da nossa dependência face aos combustíveis fósseis, muitos governos estabeleceram metas bastante ambiciosas para a sua rápida adoção. Mas como não existe uma maneira fácil de os fabricar, o Reino Unido adjudicou o fabrico a países onde, eventualmente, os direitos humanos são menos respeitados. Fala-se muito da sustentabilidade dos biocombustíveis. Que tipo de critérios deveriam ser aplicados para alcançar esse objetivo? A sustentabilidade é um ponto fulcral dos biocombustíveis que devem substituir algo completamente insustentável, como os combustíveis fósseis. Podemos avaliar a quantidade de gases com efeito de estufa libertada durante a produção dos biocombustíveis e compará-la com a dos combustíveis fósseis. E isso é uma componente muito importante. Depois temos a sustentabilidade ambiental e os seus efeitos na biodiversidade. Se destruirmos as florestas tropicais para produzir biocombustíveis, então o impacto é muito mais importante do que o da libertação de gases com efeito de estufa. Enquanto professora de desenvolvimento vegetal, que plantas devem ser utilizadas nos biocombustíveis? O primeiro impulso foi usar culturas alimentares nas quais o carbono é de fácil acesso sob a forma de açúcares e de amidos facilmente fermentáveis. Estes são alguns dos argumentos favoráveis à continuação da utilização no Brasil da cana-de-açúcar, a qual de facto é um produtor eficiente. Mas a longo prazo e sobretudo nos países do Norte, penso que vamos ter de procurar plantas dedicadas aos biocombustíveis, como estes salgueiros, por exemplo, mas também resíduos agrícolas e municipais, como palha ou restos das limpezas florestais, por exemplo. Com Tony Juniper, antigo diretor da ONG Amigos da Terra, falamos da forma como os biocombustíveis respondem a questões mais latas, como a energia e as mudanças climáticas. Que ameaças e que oportunidades para os países em desenvolvimento? Fala-se muito, e em parte com razão, das desvantagens da evolução dos biocombustíveis nos países em desenvolvimento. No entanto, e nisso fala-se menos, há um aumento incrível da procura energética nesses países e o facto de que em África, na Ásia e na América Latina vão ser capazes de ultrapassar a fase de desenvolvimento sujo que o Ocidente viveu, com o petróleo, o carvão e o gás, e passar diretamente para as energias renováveis. Nesse caso, os biocombustíveis têm de fazer parte do mix energético. A Europa aplica uma política correta em termos de biocombustíveis?
A Europa, como outras partes do mundo, precipitou-se para os biocombustíveis como um meio de poupar rapidamente umas emissões carbónicas e descobriu rapidamente que isso nem sempre é verdade. Mas não se trata apenas de uma questão de política dos biocombustíveis. Trata-se da utilização dos terrenos e da energia em sentido lato. E mesmo se fizermos algo pela sustentabilidade dos biocombustíveis, a grande questão é como é que vamos usar uma terra limitada nos próximos 60 anos para responder às necessidades de 9 mil milhões de pessoas. Necessidades em termos de alimentação, energia, água e todos os serviços do ecossistema e de captura de carbono que têm de existir ao mesmo tempo. A questão não é se gostamos ou não dos biocombustíveis ou se eles são bons ou maus. Vamos ter que usá-los. A questão é saber aproveitá-los da maneira mais sustentável e mais benéfica para a sociedade. Enquanto o debate sobre a forma de alcançar estes objetivos continua, a equipa francesa desenvolve os biocombustíveis de segunda geração, cuja produção comercial é esperada dentro de 5 anos.